E aí, vocês estão felizes ainda? Estão com sede, com fome? Aleluia, irmãos. Meu desejo era se jogar aqui, continuar nessa contemplação, nessa adoração, irmão. Que ambiente é esse, hein? Uau, glória a Deus. Realmente Deus está nos presenteando. Ele já faz isso com a sua presença diária. Mas há ambientes que proporcionam uma experiência onde parece que uma carga desce de forma específica, sabe? Isso está acontecendo nesses dias. Há algo específico para esses dias que Deus está liberando e derramando para nós aqui como igreja, e nós não podemos perder essa oportunidade. E hoje, com a plataforma digital, aquele que está em casa está também sendo tocado por esse ambiente, né? Então você que está aí também, aproveite esse ambiente, né? Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tomar a sua vida em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você abra comigo aí Evangelho de Lucas. Pastor, puxa mais. Eu tenho uma mania com coisa. Vou centralizar aqui. Aí, agora tá tudo certo. É uma mania de organizar as coisas, irmão. Não é tique, não é toque não, viu? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que tem aquela questão do perfeccionismo, né? Que tudo tem que estar alinhado, né? Eu não tenho isso não, irmão, mas é que na filmagem fica mais bonito. Né? Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade, né? Glória a Deus, para ficar tudo alinhado aqui. Irmãos, então, Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso 36. Evangelho de Lucas 7, 36 em diante, diz assim a palavra: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, glória a Deus, cheio de perfume. Estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar o credor, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amaria mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu, não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Pode se assentar, fique bem à vontade. Irmãos, hoje a proposta é nós falarmos aqui sobre a essência da intimidade. E sabe que é um desafio, depois de, graças a Deus, muitas pessoas usadas por Ele aqui, liberarem palavras tremendas aqui que edificaram a nossa vida, né?
eu reconheço que é um desafio, né? E eu fico feliz por ver o que Deus tem promovido a partir desse altar, né? As palavras coerentes, todas alinhadas, e Deus assim falando conosco de uma forma que é inteligível, que é madura, que é de alguma forma sustentável, é alimento, é sólido, é algo que realmente edifica, amém? Então, eu fui muito edificado, irmãos. Eu tenho realmente só agradecer ao Senhor por tudo aquilo que eu recebi da parte dEle, através de tudo aquilo que foi liberado aqui. E eu gostaria de compartilhar algo que Ele colocou no meu coração. E dentro dessa proposta da essência da intimidade, foi falado sobre intimidade em vários aspectos. E eu queria realmente aqui poder trazer um aspecto sobre aquilo que é a essência da intimidade, de uma forma que nós possamos entender que é um convite que Jesus nos faz, de podermos ter uma vida constante, diariamente, vivendo essa essência, porque a essência fala daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, daquilo com o qual não se consegue viver sem, aquilo que dá sentido, sabe? Aquilo que significa o porquê de sermos cristãos, de sermos família e estarmos aqui, essência. E quando a proposta é intimidade, estando com o Senhor, não tem como ter relacionamento de forma com Ele que é espiritual, sem que seja pela via da intimidade, sem que esse relacionamento se dê nesse nível mais íntimo. Porque pense o seguinte: a palavra fala que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos diante daquele que um dia prestaremos conta. Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe das coisas mais íntimas que há em nós, tanto coisas ruins e coisas boas. Ele conhece toda a nossa intimidade. A proposta é nós entendermos agora e crescermos no entendimento de que nós precisamos, da mesma forma que Ele nos conhece, procurar conhecê-lo, mesmo que tateando, como a palavra fala, de algum modo, procurar ter um conhecimento mais profundo, para que Ele se revele e que nós possamos nos tornarmos íntimos, como Jesus era com o Pai. Jesus, Ele tinha a capacidade de dizer: eu e o Pai somos um, de modo que quem vê a mim, vê ao Pai. A proposta é essa, como filho, irmão mais novos de Jesus, andarmos por aí de modo que as pessoas ao olharem para nós, vejam o Pai em nós, porque a intimidade que nós temos com o Pai denuncia que nós somos parecidos com Ele. Essa é a proposta de intimidade, amém? E então, irmãos, eu gostaria então de fazer uma exposição desse texto, e você vai falar assim: nossa, mas esse texto é conhecido, hein? Já ouvi umas 10 pregações, mas eu tenho certeza, a palavra ela se renova. Então realmente abra o seu entendimento, porque eu por muito tempo era assim, eu tinha um certo preconceito de ouvir algumas pregações de textos que já eram pregados várias vezes. Eu falei: ixi, já vou ouvir a mesma coisa que eu já ouvi várias vezes. Irmãos, e Deus me quebrou muito, porque a cada um Ele dá uma revelação, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai direcionada especificamente para o seu coração, para que Deus possa alinhar a realidade, assim como Ele está me alinhando aqui no momento que eu estou falando, na proposta de intimidade, que seja um convite dEle para você: chegue mais perto, eu quero ter mais relacionamento com você, eu desejo, escute através daquilo que será ministrado, a voz do Senhor dizendo a você: chegue mais perto, amém? Então vamos lá. Então essa passagem fala da mulher pecadora, e nós vemos então aqui uma cena um pouco atípica, algo assim que, de algum modo, se a gente para analisar toda a história, é um pouco constrangedor o que aconteceu naquele cenário. Você vai ver que alguns versos anteriores, Jesus ele está falando com os fariseus, ele é interrogado, ele é questionado a sua autoridade, e aí no caso, Jesus ele passa ali pela cidade de Naim, ele faz o milagre de ressuscitar o filho da viúva de Naim, e aí os discípulos de João vão ter com ele, né? João está preso, e aí perguntam
se realmente ele era o Cristo que havia de vir. E aí Jesus então cura algum desses discípulos, e ele envia então esses discípulos de João novamente, e fala assim: olha, diga para João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, né, que realmente eu sou aquele que haveria de vir. E, irmãos, depois desse movimento todo que Jesus está realizando por meio do Espírito, com um propósito naquele lugar, Naim, ele então é convidado por um fariseu. A Bíblia dá o nome desse fariseu de Simão, e algo muito claro, que eu quero deixar bem claro. O Evangelho de Lucas, ele narra então aqui no caso, essa passagem da mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus. Mas Mateus, Marcos e João também vão narrar. Só que a narrativa que os três evangelistas fazem, não é a mesma história que Lucas conta. Eles falam sobre a mulher, que também algumas Bíblias falam da pecadora que também ungiu. E essa pecadora então que unge os pés de Jesus é a Maria de Betânia, que os três evangelistas falam, que é a irmã de Lázaro, preparando então Jesus para o sepultamento, né? A passagem que nós lemos aqui fala de uma mulher, a Bíblia não dá conotação de nome para ela, nem, né, só dá algumas poucas aqui, poucos detalhes sobre ela, mas para que você entenda que não é a mesma história. E aí, com essa compreensão, para que você entenda a profundidade daquilo que aconteceu nesse episódio que nós vamos entender aqui, que vamos ouvir da parte do Senhor. Então, essa mulher então, ela invade de algum modo a casa daquele homem. Jesus é convidado então por Simão, e sabe o que é interessante? As duas passagens, né, das mulheres pecadoras, Maria, Betânia e essa, o nome do abençoado do homem que convida é Simão também. Esse aqui é o Simão, o fariseu. Aquele lá é o Simão, o leproso. Não são os mesmos. É uma coincidência de nome. E aí então esse Simão, o fariseu, convida Jesus para que fosse jantar na sua casa. Entenda o seguinte, irmãos, naquela época, Jesus ele era um rabino. Ele tinha ali seus seguidores, ele era mestre, ele conduzia, no caso, não somente os 12, mas havia uma certa quantidade de pessoas também que seguiam a ele. E como rabino e conhecido, entenda que Jesus era popular naquela época. Pelo ministério dele ter crescido na Galiléia, na Judéia e todas as cidades e regiões circunvizinhas ali, Jesus era alguém que tinha uma certa fama e popularidade. Então, irmãos, chega o conhecimento de que Jesus se dizia ser o Filho de Deus, ele realizava milagres, né? E muito provavelmente Jesus aqui está na cidade de Naim. E esse camarada chamado Simão, que era um fariseu, ele então chama Jesus para ir na casa dele, para que ele pudesse então conhecer mais de Jesus, saber quem é esse que está andando por aí fazendo milagres e realizando todas as maravilhas que faz e dizendo ser Deus, perdoando pecados. Isso era comum da época, irmãos. Quando algum rabino ia, vamos supor que havia algum rabino na época, contextualizando a história, se fosse em Londrina que ele morasse, se ele estivesse andando pelas bandas de bandeirantes, eu não vou falar o fariseu, pastor Guilherme, misericórdia, né? Isso não vai ficar o homem de Deus, pastor Guilherme, chamaria então, no caso, esse rabino para que pudesse se assentar à mesa, ter comunhão e assim trocar de alguma forma uma ideia, aprofundar ali o relacionamento. E aí então, quando essa proposta de janta é feita, Jesus, ele aceita. Entenda algo, Jesus é alguém que nunca rejeitou o convite para ir na casa das pessoas. E ele gostava de comer, irmão, porque geralmente era janta e almoço, né? Então, por isso que o cristão gosta de comer, está seguindo o mestre. Glória a Deus. Interessante que depois que ele ressuscita também, o que ele mais faz é comer, né, irmãos? Aleluia, coisa boa, né? Então, irmãos, entenda isso, que era comum essa prática. E o que acontece? O cenário muda quando você vai receber alguém especial naquela época. Se você vai receber principalmente um rabino, alguém assim que tinha uma certa popularidade, você preparava então um lugar que ele era um lugar público. Geralmente o fariseu era alguém de uma classe social mais elevada, era alguém que tinha uma condição financeira melhor, que vivia e tinha um status diante da sociedade e um poder, né, monetário melhor. Então a sua casa também era melhor, tinha ali lugares específicos para que pudesse acontecer um banquete, um lugar assim. E sabe o que era interessante da cultura? Geralmente quando você recebia,
era em lugar público, e você recebia essa pessoa e abria a porta da sua casa para que outras pessoas pudessem também participar desse jantar e ali serem alimentadas pelo conhecimento que seria liberado pelo rabino, que iria conversar e ia dar instruções. Na realidade, o convidado de honra é o que tem a proeminência, é o que fala, é o que ensina. Era assim a cultura. Então, para você entender um pouco de como que foi esse convite, Jesus chega nessa casa, irmãos. Só que a questão é que esse homem não convidou Jesus para que Jesus pudesse ser o convidado de honra. Jesus, ele foi convidado para aquela casa para ser interrogado, para ser questionado e ser colocado à prova, para ver se de fato ele era quem dizia ser. Entenda a postura desse homem, tendo a oportunidade de ter o Deus encarnado. Claro, ele não tinha essa revelação, irmãos, mas tendo a possibilidade de ter aqui Jesus, o Deus encarnado, na sua casa, e diante dessa presença ilustre, não ter a capacidade de fazer aquilo que estava ao seu alcance como o melhor. Irmãos, nós temos essa oportunidade hoje. Ele está nas nossas casas, ele deseja, se não, ele deseja habitar, ele deseja não somente jantar, ele deseja morar no seu lar, na sua família. Amém? Você é uma casa espiritual, morada dele. Então entenda o privilégio que nós temos de ser habitação, de ser templo. Ele poderia, como Deus, escolher qualquer lugar do mundo para habitar. Qualquer lugar que você pensa, ele escolheu morar em mim e em você. Cheio de defeitos, imperfeitos, com coração duro. E se eu for falar uma lista grande aqui de coisas que nós somos, e vai faltar coisa ainda. Mas sabe, ele nos escolheu sendo quem nós somos, irmãos. Do jeitinho que você é, irmãos. Ele amou você. Suas imperfeições, que para alguns é motivo de ser algo repelente, que afasta as pessoas, ele olhou e te amou desse jeito. E isso fez aproximar você dele. Porque ele não veio para aqueles que eram perfeitos, ele não veio para aqueles que estavam curados, ele veio para aqueles que estavam doentes, ele veio para os imperfeitos. Se você se enquadra nessa lista, então você está no lugar certo, o lugar dos imperfeitos. Comunidade daqueles que precisam de ajuda. Entenda o seguinte, o Espírito Santo, um dos nomes dele é Consolador, Paracleto. Então, se ele é Consolador, qual é o sentido dessa palavra? Consolar a dor, quer dizer que há pessoas aqui que sofrem. Glória a Deus porque a gente sofre. Glória a Deus porque nós somos imperfeitos. Geralmente a gente não dá glória por causa disso, amém? Mas isso evidencia uma característica do Espírito Santo, que age em nós, consolando a nossa vida, nos aperfeiçoando na caminhada. Porque nós vamos retratar a história de alguém aqui que se achava ser perfeito, que convidou Jesus para a sua casa, que era perfeito, e quis achar nele algum defeito, quis de algum modo colocá-lo na parede, para questionar a veracidade daquilo que ele estava realizando, se realmente ele era Deus. Então vamos lá, irmãos, imagine, vamos contextualizar a nossa realidade, como se nós estivéssemos há 2000 anos atrás lá, e como se você estivesse também junto desse jantar que Jesus fez, ou que Simão fez e convidou Jesus para estar lá. Eu imagino que eles estão batendo um papo legal, quem sabe o fariseu ali está expondo algumas questões da lei diante de Jesus, para ver se ele conhecia, e aquele papo chato, sabe, aquele papo religioso, que Jesus odiava. E aí de repente, irmãos, aquele culto que deveria ser um culto, estava algo chato, algo complicado, ele é surpreendido, aquele ambiente é tomado por uma visitante ilustre que chega ali. A Bíblia diz que essa mulher entra, e a primeira coisa que fala sobre ela é pecadora. Na realidade você vai ver na narrativa de Lucas aqui, que nenhuma vez, até Lucas não chama ela de mulher, pecadora. Então essa pecadora, ela entra nesse jantar,
E ela poderia, na realidade, não era muito bem-vinda não, irmãos. Diante da sociedade, alguém que a fama dessa mulher aqui era alguém repudiada. Era alguém que devia viver nas margens, jamais estar em sociedade, entendeu? Então, uma coisa, ela já tinha um certo preconceito sobre ela. Ela não deveria nem estar naquele ajuntamento, naquele jantar. Se ela estivesse lá simplesmente para ouvir e comer comida, beleza. Não seria bem-vinda, mas passaria, beleza. Mas a questão é que essa mulher, ela é muito ousada, ela vai além. Então, antes de eu entrar no mérito daquilo que ela fez, entenda algo. Quando a palavra aqui fala pecadora, o contexto histórico nos traz à luz de que geralmente a atribuição desse termo pecador, pecadora, dando característica de pecadora, associava-se geralmente a um pecado relacionado a alguma questão imoral. Poderia ser a prostituição, poderia ser adultério, ou poderia ser outra coisa qualquer. E a questão aqui é que essa mulher, ela era conhecida de todo mundo. Era uma mulher infame, que a sua fama era má, que as pessoas, quando falavam e pensavam no nome dela, já associavam a algo ruim. Era alguém que ninguém queria ter perto. Era alguém que ninguém gostaria de ter intimidade. Até porque a sua forma de intimidade era uma intimidade que era mal vista pela sociedade. Alguém que se corrompia com a sua intimidade. Alguém impura. E aí, irmãos, o rabino, o mestre da época, era alguém que tinha todo um ritual, que tinha todo um estilo de vida, no que comia, no que vestia, de modo que ninguém, com as características de pecadora como essa mulher, poderia estar perto e muito menos tocar em alguém como Jesus, como um mestre da época. Mas a palavra vai nos falar o seguinte, que essa mulher, ela entra, mesmo sem ser convidada, e ela vai por detrás, irmãos, quem sabe engatinhando ali. E o interessante é que a mesa, ela é bem parecida com a nossa, da refeição daquela época. Eu acredito que era uma mesa muito grande, só que a altura dela era menor. As pessoas não se assentavam em cadeira nas mesas como hoje nós fazemos, elas se assentavam no chão. E reclinava-se ali então, geralmente com o seu braço esquerdo, sobre aquela mesa, para que pudesse ter refeição, num ambiente agradável de refeição e comunhão e relacionamento, conversa. E esse ambiente então é invadido por essa mulher, e ela já começa extravasando tudo e quebrando tudo, irmãos. Ela já vai direto naquele que era o convidado de honra, e ela pega por detrás ali, e ela vai nos pés de Jesus. E quando ela começa a tocar em Jesus, ela não se contenta simplesmente com o toque, porque a palavra fala que ela leva consigo um vaso de alabastro, com unguento, Então, esse vaso, ele era um vaso feito de cerâmica, e ele era na realidade usado para colocar um nardo ou alguma essência, alguma coisa ali que era de muito valor. Então dá a entender que essa mulher preparou algo que ela tinha de melhor. Ela juntou esse unguento. Alguns estudiosos dizem que esse unguento, essa essência que havia dentro desse vaso, ele era equivalente a 300 dias de trabalho braçal da época. Então era algo muito custoso, era algo assim que valia muito dinheiro. Então nós já vemos aqui que essa mulher, ela fez algo de melhor, que estava ao seu alcance, gastou para que aquele momento fosse especial para ela, e ela derrama então nos pés de Jesus, ela começa a ungir os pés de Jesus, e no momento em que ela está ali, tocando nos pés de Jesus, ela está ungindo os pés de Jesus, eu acredito que as lágrimas começam a rolar. Quem sabe não estava programado chorar, ela não levou nenhuma toalha, nem um pano para secar as suas lágrimas, e ela começa a chorar, por estar fazendo o que estava fazendo, ungindo os pés de Jesus, numa atitude de quebrantamento e arrependimento, e as lágrimas começam a rolar, e na medida que as lágrimas rolam, ela começa a lavar então com as suas lágrimas os pés de Jesus, e ela então, irmãos, pega agora o seu cabelo e usa como de toalha, para secar os pés de Jesus então. Aqui eu vejo algo interessante, porque eu acredito muito que essa mulher, quando dá a atribuição a ela aqui de pecadora, poderia ser uma prostituta,
Porque geralmente a mulher que era a mulher correta na sociedade, que se guardava, ela andava na sociedade em público com o seu cabelo preso, com um véu, com um pano no cabelo ali. Geralmente, vocês já devem ter visto aqui um pouco da cultura de Israel e como as mulheres andam lá. Então isso denominava, quando você olhava uma mulher e era uma mulher casada, uma mulher correta, ela tinha essa vestimenta. Essa mulher não, ela já vem com seu cabelo solto. Sabe o que é interessante que eu vejo nessa mulher, uma atitude dela? Ela vem como ela é na presença de Jesus. Ela não quer colocar algo para melhorar, para que Jesus, não, eu tenho uma vida errada, eu faço coisas erradas, mas diante dele eu vou colocar aqui um pano na cabeça para que ele, pense, ou a população, quem está ao redor, pense algo a respeito de mim, que eu não sou. Não, irmãos, ela quebra tudo. Ela vem como ela é. Sabe, o que nós precisamos entender aqui, na primeira atitude que eu vejo que essa mulher tem relevante, é que o Senhor, se para Ele todas as coisas estão nuas e patentes, nós não precisamos de adereços, nós não precisamos de colocar indumentárias, roupagens no sentido espiritual, fingindo diante dele ser algo que a gente não é, ou para que as pessoas vejam uma realidade distorcida daquela que somos. O que Ele deseja é que nós estejamos realmente diante dEle como nós somos, irmãos. Porque geralmente Deus se relaciona com aquele que nós somos quando estamos em secreto com Ele. Porque aquele que nós nos fazemos ser em público, geralmente esse Deus desconhece, porque não é a versão verdadeira de quem somos. A versão verdadeira de quem nós somos diante de Deus é aquela que está nua, é aquela que não precisa forçar a barra, é aquela que não precisa ter um trejeito para falar de crente, para que ele possa ouvir ou para que fique mais espiritual a oração. É o relacionamento e a oração que você faz como você fala. Dá uma raiva de pessoas que pegam o microfone e começam: amado, bendito, glorificado seja o teu nome maravilhoso, e começa a usar um monte de adereços e fazer a cerimônia, como diz aquele pastor do meme, fica esmirilando a oração, irmão. E o Senhor deseja que nós nos relacionemos com Ele como nós somos, não somente na postura de caráter, mas na fala, em tudo, irmãos. E essa mulher não está nem aí, ela fala: não estou nem aí o que vão pensar de mim, eu sei quem está lá, e diante dele eu posso ser quem eu sou de verdade. Irmãos, e ela entra lá e quebra tudo. E essa atitude dela, num ambiente religioso, irmãos, misericórdia. Eu não vou nem usar os exemplos aqui, que senão vai ficar complicado. Mas pensa num ambiente religioso, num ambiente complicado. Pensa num lugar assim que você tinha que respirar com cuidado, sabe? Você não tinha liberdade para bocejar. Um negócio cerimonial, todo complicado. E essa mulher chega quebrando tudo, irmãos. Ela não respeita lei de nada. Ela não respeita a ordem do culto, sabe? Ela faz aquilo que ela estava com o propósito de fazer. E quando ela faz isso, é como se o culto tivesse começado ali. Jesus fala: é isso que eu estava procurando aqui. É isso. Até agora estava chato, o negócio não estava fluindo, mas agora fluiu. Porque teve alguém que teve coragem de fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Entendeu? Ela mudou o ambiente em que ela estava por uma atitude ousada. E eu vou te dizer uma coisa: nós também muitas vezes nos enquadramos no ambiente em que estamos e ficamos engessados. Há ambientes que precisam serem quebrados, queridos, e a nossa ousadia vai fazer essa transformação acontecer no ambiente. Eu não estou falando também, irmão, você ser desrespeitoso com o ambiente, dependendo de onde você estiver, mas entenda que quem tem intimidade, discerne, tem todas as coisas muito bem. E aquela mulher fez aquilo que era preciso ser feito, não somente porque ela precisava daquilo, mas porque tinha um propósito aquilo acontecer naquele ambiente. Em quantos lugares, irmãos, às vezes eu vou, lugares que você tem que respeitar, que você não pode gritar, que você não pode ter
E o Espírito Santo às vezes sopra ali para a gente fazer alguma coisa que é diferente, que é meio loucura, né? E quantas vezes a gente fica ali, mas será? Eu acho que se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Irmãos, às vezes é isso que você vai fazer, que o Senhor só está esperando acontecer para mudar a vida de pessoas ali. Chega num banco, irmão, no meio da fila, um monte de gente lá, todo mundo estressado, todo mundo, né, pessoas que estão lá vão fazer empréstimo para pagar suas contas, que gastou bastante, foi no final de ano, pessoas que estão precisando ali de algo para animar elas, que só ouve as notícias que estão sendo faladas, que as coisas vão piorar, e de repente alguém lá, tomado pelo Espírito Santo, começa a dizer: Jesus te ama, eu quero orar por você, você está enfermo, vem cá, eu quero orar por você, eu quero anunciar Jesus para você, quero te apresentar a Ele como um amigo. Você imagina isso acontecendo? Eu não quero só imaginar, eu quero ver isso acontecer de forma prática, irmãos. Eu quero ser alguém usado por Ele para que essa realidade seja uma realidade mesmo, seja prática e não só discurso, em nome de Jesus. Aí vamos lá. Então, irmãos, essa atitude choca o camarada chamado Simão, fariseu. Para ele era o fim, como usa-se o termo, os antigos, né, o fim da picada. Era um negócio que já não cabia. A casa era dele, ele preparou tudo, chamou o convidado para que o convidado pudesse de alguma forma ser interrogado, tal, mas que isso não podia acontecer. E geralmente, e naquele momento aquela mulher então chama a atenção de tudo para ela, com aquela atitude. E diante disso, ele, que já tinha uma conclusão precipitada sobre Jesus, levanta a seguinte hipótese, questionando a veracidade do ofício que Jesus tinha. Se fosse profeta, saberia quem é que está tocando nele, qual é a mulher e quem é que está tocando. Não tem um termo aqui que fala o seguinte: saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Irmãos, olha o questionamento que esse homem levanta. E a questão aqui é que a palavra fala que ele pensou consigo, mas Jesus sonda os pensamentos. Jesus capta na hora a reação daquele homem, e já discerne então a postura que ele tem, religiosa, perante a atitude daquela mulher ousada. E sabe, irmãos, que coisa terrível foi a situação desse homem. Ele era uma referência para a época no que se diz espiritualidade, porque era alguém como fariseu que, o farisaísmo era um partido muito influente da época, ministravam no templo, liam a Torá, eles estavam ativamente participando das atividades que aconteciam religiosas ali, no contexto judaico. Então, se tinha alguém ali que era espiritual aos olhos da sociedade, era aquele cara. E olha o padrão que ele estabelece aqui de julgamento. Se ele fosse profeta, ou seja, se realmente ele reconhece que o ministério profético, mas se esse que se diz ser fosse, discerniria como profeta quem é a mulher que está tocando nele. Irmãos, essa é uma realidade que em nome de Jesus tem que cair por terra na igreja. Eu não estou falando no contexto aqui, mas geral, irmãos. Homem e mulher de Deus querer estabelecer aqui um julgamento e um crime, que se esse fosse julgando ser melhor do que o outro, porque o outro é pecador e o pecado está exposto, e aí ele coloca em jogo a questão se Jesus, dentro dos seus 3 ofícios, que era profeta, sacerdote e rei, se ele fosse de fato profeta, saberia que a mulher que está tocando nele é pecadora. Agora me responda algo: quem que tocou em Jesus que não era pecador? Que pessoa tocou em Jesus e não tinha pecado em si? Jesus teria que viver naquela sociedade intocável, dentro de uma bolha, para que ninguém o tocasse. Mas ao contrário disso, ele andava nas multidões, e quando a Bíblia dá relato de número de multidão que seguia ele, quando dá na multiplicação de pães e peixes, é 5.000 pessoas e mais. Jesus não tinha problema nenhum com pecadores que queriam tocar nele. O problema dele estava em religiosos que queriam confrontá-lo, querendo então se promover às custas
de Jesus. Por isso que aqui eu quero enfatizar algo. Jesus, Ele nos aceita, nos aceitou e vai nos aceitar como nós somos. Porque infelizmente por um tempo se estabeleceu que para você ser alguém que é homem e mulher de Deus, você tinha que ser perfeito. Elevou-se o padrão de uma certa maneira que ficou intangível e inalcançável isso, irmãos. De modo que as pessoas que muitas vezes subiam no púlpito aqui, era como se fosse uma classe de pessoas superior àquelas que estavam sentadas. Que aqueles que estavam aqui é uma espécie de semideus, ou a quarta pessoa da Trindade, ou a última coca do deserto. Para Jesus, querido, aquele que tem evidência, porque tem um cargo de influência político, religioso, ou uma liderança, e aquela pessoa que é a mais pecadora da sociedade, de que ninguém dá nada, Ele ama as duas pessoas, Ele ama da mesma forma, Ele morreu por essas mesmas pessoas. E sabe, a questão é que Jesus não tem problema com as nossas imperfeições e pecados. O que Ele tem problema é com a nossa falta de reconhecimento, nosso orgulho. Sabe como que o fariseu daquela época se promovia? Se dizendo ser santo por não praticar aquilo que aquele que era pecador, exposto, praticava. Ou seja, no contexto daquele era como se Simão quisesse dizer o seguinte: olha, essa mulher é pecadora, está tocando nele. Eu sou alguém santo, guardo a lei, faço todos os ritos e cerimônias que são necessárias dentro da lei para agradar. Eu sou mais santo que ela porque ela é pecadora. E ele quis dizer que ele era até melhor que Jesus, porque se Jesus fosse de fato profeta, não deixaria essa mulher tocar nele. Sabe o que ele queria que Jesus fizesse como profeta? Que Jesus expulsasse essa mulher. Se ele fosse profeta, a atitude dele seria qual? Ao olhar desse homem, era expulsar essa mulher, era amaldiçoar essa mulher. Não, irmãos, Jesus ele não se enquadrou na religião por causa disso, porque tentaram colocar ele dentro de uma caixa de sapato da religiosidade e não coube, irmãos. Ele é maior do que instituição, ele é maior do que a denominação, amém? Ele não veio fundar nenhuma religião, ele veio sinalizar o reino de Deus entre os homens, anunciar, sinalizar um reino que está por vir e se manifestará plenamente na sua segunda vinda, trazendo a consciência de que até que esse dia glorioso que nós aguardamos da sua volta chegue, seremos imperfeitos, e a igreja gloriosa de Cristo será composta de pessoas complicadas, imperfeitas como aquela mulher. E isso que dá sentido ao convívio e à intimidade, irmãos. Imagina se todo mundo fosse perfeito, que chato que seria. Primeiramente, você não ia poder dar risada do defeito do outro, no bom sentido, tá, meu irmão? Tá bom? Que chato que seria, ninguém ia errar, ninguém ia falar errado, ninguém ia precisar ser ensinado. Deus me livre, graças a Deus, porque nós não somos perfeitos. E aí tem aquela famosa frase que se você não se enquadra, né, porque você se acha perfeito, não vai em nenhum lugar, em nenhuma igreja, porque se você for, você vai estragar ela, porque você é imperfeito. Pessoas buscam perfeição em outras pessoas, buscam nas pessoas aquilo que só Deus pode dar, e ninguém vai achar, irmão. Sabe o que eu acho legal de Jesus? Ele não cobra o desempenho espiritual de um Moisés de mim, de um Paulo de você. Ele não cobra um desempenho espiritual de um profeta Isaías de você, irmãos, porque Ele sabe que a cada um foi dada uma medida de graça. Ele mesmo repartiu pelo Espírito a cada um uma medida, e Ele sabe o seu limite, as suas características. Por isso eu quero enfatizar o seguinte: seja quem você é, e ame a realidade de quem você é. Claro, você está num processo de maturidade, está crescendo a cada dia. E sabe o que é maturidade? Uma definição muito esclarecedora: maturidade é eu crescer no entendimento de quão pecador eu sou. Então, mais maduro não é aquele que acha que é mais santo. Mais maduro é aquele que sabe que é mais pecador, e porque é mais pecador, não julga, não aponta. Quando alguém cai, ele levanta, ele promove,
ele é suporte e apoio para os seus irmãos. Isso é maturidade. E maturidade também, dentro do que nós estamos aqui ouvindo, é nós crescermos no entendimento, não simplesmente de que fomos perdoados, mas de que somos pecadores, mas de que também fomos perdoados. E aí, queridos, cabe uma frase que eu ouvi um dia, que diz o seguinte: se a morte mostra o quão longe o homem pode ir por causa do pecado, a cruz nos mostra o quão longe Jesus pode ir por causa do pecador. Entenda isso. Você é amado pelo Senhor. Ele adotou você. O pastor aqui enfatizou a realidade da adoção, que para nós é algo assim que não é muito confortável ouvir, né? Então entenda que você foi adotado, e a questão da adoção exige um poder de decisão daquele que adota. Ser biológico é algo natural, não tem escolha. Ser adotado fala de uma escolha que o pai que adotou você fez, e que dentro do contexto que Paulo fala, ele está dentro de um contexto romano, ele fala em Efésios sobre a questão da adoção, ele vai enfatizar aquilo que a cultura falava, porque havia uma questão complicada social de abandono de filhos biológicos, mas havia também de contrapartida uma realidade de adoção muito forte dentro da cultura romana da época. E se você vai aprofundar, você vai ver que a questão do filho, quando nascia o filho, o pai tinha o poder de rejeitá-lo até a primeira semana. Se ele quisesse, ele poderia rejeitar, senão ele abraçava e assumia. Mas quando um pai ou um casal tinha o desejo de adotar, a lei estabelecia que esse filho adotado, esse pai e essa mãe não poderia voltar atrás. Então, quando Paulo fala do espírito de adoção que clama Abba, Pai, dentro de nós, ele está falando de uma decisão que o pai tomou de nos adotar. Ele escolheu de modo que ele jamais pode nos rejeitar. Isso é segurança, irmãos. A rejeição biológica não invalida a adoção paterna que Deus fez. Isso deve curar a sua vida. Seja curado por isso em nome de Jesus. Amém? Ah, mas meu pai falou que eu sou isso. Querido, você é imperfeito. O pastor cita a frase de Charles Spurgeon que fala assim: se alguém disser mal de você ou falar alguma coisa que você faz errado, não fique triste, você é pior do que falam. Mas a grande realidade é que o pai te ama desse jeito, irmãos. Seja quem você é. A melhor versão de você não é aquela que está no seu perfil do Instagram. Porque uma coisa é o seguinte, irmãos, antigamente não havia espelho. A pessoa viu o reflexo na água, né? Depois fizeram ali, né, de alguma forma um espelho que se via muito pouco a sua própria imagem. E aí criaram-se o espelho, onde você pode ver a sua imagem como você é. Na pós-modernidade, vai além. Criou-se a selfie, que não é eu me ver como eu sou, é eu me ver como eu gostaria de ser. Eu colocando aquilo que eu quero ser, para que eu me sinta bem. Não com quem eu sou de fato, mas com aquele que eu imagino que eu devo ser, fisicamente, esteticamente. Mas por dentro, está todo ferido e machucado. Vamos lá, irmãos, para nós partir para o encerramento. Então, essa mulher tem essa atitude. O fariseu fica doido da vida. Jesus ali questiona ele e levanta, como sempre, Jesus muito didático. O que ele faz? Levanta uma história. Ele conta uma história para esse homem. Jesus se dirige ao fariseu e fala o seguinte: tem uma coisa para dizer para você, Simão. Vou contar uma historinha para você. Tinha um certo homem que tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro devia 50. Eles não podiam pagar esse homem. E o credor foi lá e perdoou a dívida de ambos. Quem você acha que vai ser mais agradecido? Aí Simão ele vai e responde: olha, aquele com certeza que teve a maior dívida perdoada, de 500. E aí Jesus fala: isso, acertou, miserável. E aí ele, voltando-se para a mulher, queridos, ele faz um questionamento, ele é cirúrgico na sua
definição daquilo que deveria acontecer quando alguém chama um convidado, principalmente Jesus, para dentro da sua casa. Sabe o que é interessante? Quando alguém convidava alguém para sua casa naquela época, tinha algo chamado lei da hospitalidade, que está lá nos livros que Moisés escreveu no Pentateuco. Então, quando a pessoa era convidada, você tinha que, primeiramente, no caso alguém como aquele camarada, tinha servos na sua casa, e era o servo mais baixo que fazia o serviço, que era o de lavar os pés. Então a primeira coisa era a pessoa que chegava na sua casa, ela tinha os seus pés, pegava-se uma bacia, aquele servo lavava os pés dessa pessoa, porque naquele tempo, irmãos, não tinha tênis, as estradas não eram pavimentadas como a gente hoje tem aqui, não é verdade? E Bandeirantes suja o pé da gente, né, irmão? Ô cidade. Então você imagina naquela época lá, naquele contexto, todo mundo tinha o pé sujo, irmão, não é verdade? Não tinha uma havaiana confortável. Então a primeira atitude era essa. A segunda atitude era o anfitrião pegar e dar um ósculo santo no rosto. Era um sinal de respeito. Era dizer, olha, você é importante para mim, eu desejo ter intimidade com você. E o terceiro era ungir os pés. Era normal, irmãos, isso era normal, entende? Agora olha que Jesus foi convidado e nada disso aconteceu. E quando esse cara questiona aquela mulher, esse fariseu, Jesus ele se levanta ali então em defesa daquela mulher. E uma característica de Jesus ele ressignificou as mulheres da época, porque naquele tempo havia-se um machismo ali contra as mulheres, mas Jesus amou as mulheres. Jesus as tratou como elas mereciam serem tratadas. Ele nunca rejeitou e nem rebaixou nenhuma mulher. Pelo contrário, ele chamava para o meio, ele perdoava, ele dava significado, ele abençoava as mulheres. E aí o que acontece? Jesus então aqui no caso se levanta em defesa dessa mulher e fala para o homem, olha, eu vou responder você como você merece. Eu deveria ter sido tratado como na sua casa, tendo meus pés lavados, mas você não fez nada disso. Eu deveria ter sido recebido com um beijo, você só ficou aí questionando e falando mal de mim. Eu deveria ter sido ungido meus pés, mas você só ficou me questionando e me defamando. Ou seja, Jesus estava falando o seguinte: essa mulher que você está dizendo ser pecadora, no que faltava em você como respeito, estava sobrando na vida dela. O que você deveria ter feito e não fez, essa mulher extravasou, e foi abundante a atitude dela diante de mim. Então aqui fala, irmãos, de um quebrantamento verdadeiro diante de Jesus, de uma mulher que, sem se importar com quem iam falar dela, sendo ela mesma quem ela era, teve uma atitude que não somente chamou a atenção de Jesus, mas que trouxe lição para aqueles que estavam ao redor. E que Jesus faz questão de citar o exemplo dessa mulher, deixando registrado na história. E aquilo que aquela mulher fez então, trouxe um impacto para aquele ambiente tão grande. Aquela mulher então ouve algo de Jesus e fala, olha, os teus muitos pecados te são perdoados. Ela se arrepende, ela tem uma atitude de quebrantamento e demonstra intimidade. E ela ouve aquilo que todo mundo desejava ouvir naquela época: pecados sendo perdoados por meio do arrependimento. Queridos, eu queria destrinchar mais a história aqui, mas vai ficar muito longa. Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. Intimidade. O que ele deseja é intimidade. Eu vou te dizer algo, ele não se importa com aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito, com aquilo que você quer que as pessoas pensem de você. Ele não se importa com o seu nível de escolaridade, com o seu conhecimento teológico, com o seu cargo eclesiástico. Ele não se importa com nada disso.
Para Ele o que vale é o coração quebrantado. Para Ele o que vale, o que Ele ama, o que chama a atenção dEle, é alguém que reconhece quem é pecador. E que diante dEle, verdadeiramente, rasga a realidade de quem é e quebra o vaso. Aquele vaso simbolizava essa mulher, queridos. Ela se quebra diante de Jesus. Sabe o que é interessante? O evangelho que está sendo pregado hoje traz a consciência, está gerando a consciência nas pessoas de que elas devem ir à igreja, cultuar a Jesus, simplesmente para receber. Essa mulher, ela vai na contramão disso, ela nos ensina o verdadeiro fundamento da adoração. Ela foi com o vaso cheio e entregou. Enquanto as pessoas estão querendo receber, essa mulher, ela nos ensina o conceito da adoração, é entregar. É entregar. No processo da entrega que nós fazemos, daquilo que nós somos, a entrega, entenda aqui que não fala assim, eu não estou falando aqui sobre bens. Se você quiser fazer, faça movido pelo Espírito Santo, debaixo de uma direção. Mas a maior entrega fala da essência, do óleo, fala do vaso. Aquele vaso simbolizava essa mulher. A atitude dela quebrá-lo, porque aquele vaso ele era usado uma vez só. Depois não dava para reconstituir ele. Fala de algo que ela fez do melhor que ela poderia, e ela entrega aos pés. Entenda que no caso, ela demonstra intimidade de uma forma profunda, porque a mulher só tirava então ali o seu cabelo e soltava ele no momento da relação íntima com seu marido. Essa mulher representa de alguma forma a igreja, com o noivo, num relacionamento íntimo. Ela pega aquilo que para a mulher ela era o sinônimo de beleza e feminilidade, e que era o seu cabelo, que deveria ser guardado somente para o noivo. Ela pega o seu cabelo, que é o que a mulher tinha de melhor, e ela lança agora aos pés, naquela sociedade, pé aquilo que havia de pior. Ela pega aquilo que ela tinha de melhor e lança ao pior, aos pés de Jesus. Com isso nós entendemos que tudo aquilo que nós achamos ser bom, querido, não chega nem perto dos pés de Jesus. O lugar que nós devemos colocar tudo aquilo que nós achamos ser bons, que nós somos bons, que evidencia bondade em nós, é nos pés de Jesus. E sabe, Jesus, o que ele sinalizou e deixou muito claro nessa história, é que ele queria relacionamento. O desejo dele ali era somente se relacionar, irmão, de forma íntima. Quando ele fala para o fariseu: entrei na sua casa, você não me recebeu com um beijo. Beijo fala de relacionamento. Jesus não estava cobrando comida, não estava cobrando jantar, não estava cobrando ser elogiado, ele queria relacionamento. E quando nós estamos diante dele, o que ele deseja é relacionamento. Ele não quer seus bens, ele não quer seu diploma, não quer o seu conhecimento, a sua fala. Ele quer relacionamento. Esse é o clamor dele desde o princípio, relacionamento. Desde o jardim, o relacionamento que foi quebrado, ele deseja restaurar isso em toda a história. Se você está aqui, seja ministrado pelo Espírito Santo, para que nós possamos aumentar e intensificar o nosso relacionamento com ele. Feche seus olhos.